amigos, tudo bem com vocês? Aqui no Maracanã, o primeiro clássico da temporada terminou com o maior de todos, vencendo 1-0 Mengão em cima do Vasco, e você vai curtir todos os detalhes agora no Clube Rubro Negro. Mas antes, eu preciso trazer a vocês as informações do clube de membros aqui do Govil. Tem 3 níveis para você escolher, R$ 2,99, R$ 6,99 e R$ 14,99, cada um com seu nível exclusivo de vantagens. Por exemplo, você tem leitura e resposta prioritária de comentários, vídeos que chegam primeiro para quem é membro, vídeos que só quem é membro consegue ver, sorteios exclusivos e um grupo de WhatsApp onde você troca ideia com outros membros espalhados pelo planeta Terra e fica sabendo em primeiríssima mão as notícias do mais querido do Brasil. Não perde mais tempo, clica já no Seja Membro, escolhe aquele plano que cabe melhor no seu bolso e venha fazer parte desta família. Agora sim, meus amigos, vamos aos trabalhos. Terceira rodada do Campeonato Carioca. Para o Mengão é a quarta, né? Já temos um jogo a mais que a maioria do Campeonato Carioca. E para essa partida, o sinal de alerta vermelho estava ligado. O Felipe Luiz acabou sendo recrutado para trazer o elenco principal, o primeiro clássico da temporada. O Flamengo na lanterna do seu grupo, precisando desesperadamente de pontos. E por isso, o Felipe Luiz veio e trouxe a galera da equipe principal, que vamos lembrar aqui, entrou de férias no dia 17 de dezembro e voltou aos trabalhos em 12 de janeiro. Então, ninguém aqui está 100%. Alguns jogadores da base ainda foram utilizados na partida de hoje. E para esse jogo, nós não tivemos o Saul, que se recupera de cirurgia, De La Cruz, que está lesionado, e o Endriel, goleiro reserva novo, que a documentação dele demorou um pouco mais do que deveria a chegar, então acabou não dando tempo de ser inscrito. Tem feriado aqui no Rio de Janeiro na última terça-feira, então não deu tempo do Endriel ser inscrito. Vai estar disponível apenas para as próximas rodadas e também para a sequência da temporada, Brasileirão, Supercopa, Libertadores e tudo mais. Então, dito isso, vamos lá, time titular na partida dessa quarta-feira teve Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Léo Pereira e Vitão fazendo a dupla de zaga, com Daniel Salles improvisado na lateral esquerda. O Salles, você lembra, é lateral direito da base e começou jogando hoje na esquerda. E aí meio campo com Pulgar e Everton Cebolinha fazendo a contenção, e lá na frente uma linha de 4. Everton Cebolinha no lado esquerdo, Carrascal do lado direito, Plata e Bruno Henrique mais próximos ali da grande área. Bom, o Flamengo começou bem em cima, com boas chances, provocou várias defesas do Léo Jardim ainda no primeiro tempo, mas muito chuveirinho, muita displicência, vulnerável aos contra-ataques da equipe do Vasco. Aliás, essa foi a principal jogada do Fernando Diniz no primeiro tempo. Contra-ataque, rapidez para tentar pegar o Flamengo de surpresa. E claro, o Vasco já colocou os seus atletas titulares, alguns deles já na estreia do campeonato, uma semana atrás. O Flamengo só está colocando a partir de hoje, então é natural que eles tenham um pouquinho mais de ritmo de jogo. A disparidade técnica é gigantesca, mas o time do Vasco conseguiu equilibrar mais ou menos a partida. O primeiro tempo foi muito truncado, com o Vasco todo fechado, tentando sair no contra-ataque, e o Flamengo, infelizmente, apenas no chuveirinho, pouquíssima criatividade na etapa inicial. Aí no intervalo, o Felipe Luiz tira o Bruno Henrique e também o Daniel Salles, entrou o Pedro, centroavante de origem, e o Alexandro lá na lateral esquerda. O que isso diz pra gente? Nem o Alexandro e nem o Ayrton Lucas estão em condições de jogar 90 minutos, porque o Alexandro, a duras penas, só jogou 45 e teve que se improvisar um lateral direito da base para ficar lá na esquerda no primeiro tempo. Bom, a segunda etapa acabou sendo condicionada pela expulsão do Barros, volante do Vasco, logo aos 4 minutos do segundo tempo, numa jogada que eu não vi para cartão vermelho. Vi e revi o lance de diversos ângulos e, para mim, ele foi muito mais estabanado do que violento, uma entrada em cima do Carrascal, que o árbitro Bruno Arleu de Araújo acabou dando vermelho direto para o camisa 88 do Vasco. Repito, eu discordei da marcação. E isso acabou condicionando o jogo no segundo tempo, porque se o Vasco já estava encolhido, ficou ainda mais encolhido com essa disparidade numérica, né, de 11 contra 10. O Flamengo foi para cima, obviamente,
mas só conseguiu fazer o gol aos 23 do segundo tempo com o próprio Carrascal. Antes saiu o Everton Cebolinha aos 18 para a entrada do Samuel Lino. Jogaço do Everton Cebolinha. Não deu assistência, não fez gol, mas foi um leão incansável o jogo inteiro. Gostei muito do que eu vi. Talvez ele não tenha condição de 90 minutos, talvez não seja aquele Cebolinha dos seus melhores tempos de Flamengo, mas hoje jogou muito bem. Alguém, me parece, está querendo uma renovação com o mais querido do Brasil, não é mesmo? Ele que quase saiu incluído como moeda de troca naquela negociação do Caio Jorge, que não foi para frente. Então, eu disse, aos 23, o Léo Pereira cruza na área, a zaga do Vasco afasta mal, e aí o Carrascal dá uma sapatada de primeira, de fora da área, um golaço espetacular do nosso camisa de número 15. O próprio Carrascal saiu na sequência, depois da parada técnica, aos 25 minutos, para a entrada do Luiz Araújo, e ainda teve tempo no finalzinho para a última substituição. O Pulgar, que já tinha amarelo, deu lugar ao Léo Ortiz para jogar ali de volante, né, para fechar a casinha de vez. 1-0, considerando todo o contexto de temporada do Flamengo, tá justo. Mais justo ainda seria um 2-0 ou pelo menos um 2-1. Esse time do Vasco é fraco, o time do Flamengo não está no seu melhor momento, mas 3 pontos é o que interessa. O Flamengo sai momentaneamente ali da zona de... não é bem rebaixamento, né? Daqueles que não se classificam para a fase final do Campeonato Carioca e que disputariam o quadrangular do rebaixamento. Para confirmar a classificação, eu diria que o Flamengo tem que vencer o Fluminense, próximo adversário, aqui mesmo no Maracanã, domingo, 18 horas, é o jogo decisivo, né? O Flamengo precisa vencer o Fluminense e aí eu escalaria um time misto, porque quarta que vem, lá em São Paulo, vai enfrentar no Morumbi. O São Paulo está em crise, o presidente deles foi empichado e acabou renunciando. Não vem bem nas contratações de começo de ano, São Paulo, mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Tem que chegar e vencer lá para começar muito bem a caminhada rumo ao decacampeonato brasileiro. Então, como eu disse, tem São Paulo no meio de semana que vem, aí no domingo da outra semana, 1º de fevereiro, a Supercopa Rei lá em Brasília contra o Corinthians. Então, assim, não tem jogo fácil a partir de agora. Tem que poupar, tem que rodar o elenco, usar quem estiver melhor na base e quem estiver mais ou menos na equipe principal, até que essa equipe pegue ritmo de jogo e consiga dar sequência nas competições ao longo dessa temporada. Para uma primeira impressão do time principal, do Maracanã, que também não teve férias completas, tá? Maracanã, desde o último jogo, a final da Copa do Brasil, em que o Vasco foi derrotado pelo Corinthians, teve o Jogo das Estrelas do Zico, teve evento religioso na virada do ano, teve show de dupla sertaneja no primeiro final de semana do ano, então nem o Maracanã teve tempo para fazer os cuidados direitinho com o gramado como deveria ser. O gramado não está no melhor da sua forma, digamos assim, mas considerando todo o contexto, valeu a pena. E agora, mais uma vez, partir para cima do Fluminense e quem sabe um pouquinho mais de tranquilidade para o torcedor rubro-negro neste começo de temporada. Um grande abraço a todos. Domingo estaremos de volta aqui no Maracanã para mais um Fla-Flu. E assim como em Flamengo e Vasco, no Fla-Flu o meu rival é o empate. Grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Você está no canal Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube. Ainda não é inscrito no canal? Pois aproveite. Inscreva-se já. Curta os nossos vídeos e não deixe de acionar o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que rola aqui no canal. E não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no TikTok. É o Covil Rubro Negro, o canal que mais cresce no YouTube.